Olá, eu sou o Luiz Spinelli e nessa aula eu vou abordar um recurso, uma ferramenta de comunicação que é muito comum, é muito popular e usada há muito tempo no mercado de trabalho, que é o tal de PowerPoint, que é um programa de elaboração, edição e apresentação de slides e que é usado em situações diversas, né? Por exemplo, usado numa reunião de trabalho, para apresentação de dados ou de um projeto, usado numa palestra, usado em cursos e treinamentos, e que, apesar desse uso tão popular, tão comum e há tanto tempo, ainda é objeto de críticas severas para quem realmente tem o foco em comunicação. Essa aula, ela está estruturada em 6 módulos. Então, além deste módulo, que é a introdução, na sequência, vai ter a apresentação dos patrocinadores. Em seguida, vai ter o módulo intitulado Comunicação, onde eu trago alguns fundamentos sobre comunicação. Na sequência, aí eu vou falar sobre as apresentações, né, com o uso de programas de slides. Então, como é que é usado hoje e o que é que se pode fazer para usar melhor essa ferramenta. E relacionado com isso, na sequência tem um módulo que eu falo sobre o uso de imagens, inclusive onde buscá-las. Tá? E eu finalizo com indicação de alguns livros, para quem se interessa em estudar um pouco mais sobre o assunto, tanto sobre comunicação como o design de apresentações. O que eu tenho feito nas últimas aulas é inserido na descrição do vídeo um índice, onde você pode escolher ali qual é o módulo que você quer assistir. Você clica ali e o vídeo inicia daquele ponto. Mas eu desaconselho que você use esse índice antes de ter assistido a aula na íntegra. Porque se você começa de um ponto qualquer, no meio da aula, você pode perder toda a argumentação que eu usei para justificar aquilo que eu estou afirmando. Tá? Então o ideal é, na primeira vez, assiste a aula na íntegra, né? E depois, se você quiser reassistir alguma coisa, aí você usa o índice. No início dos anos 2000, surgiu nos Estados Unidos uma frase que virou quase um slogan, que é morte ao PowerPoint. Falou, caramba, né? Que expressão agressiva. Né? Já eu vou explicar do que isso se trata e por quê. Okay? Alguns poucos anos atrás, uns 2, 3 anos no máximo, eu lembro de ter visto uma postagem numa das redes sociais em que o dirigente de uma empresa ele proibiu o uso de PowerPoint nas reuniões da empresa. E eu não sei se foi só para agradá-lo, mas teve um monte de gente que aplaudiu essa decisão. E de onde vem essa resistência? Essas críticas são severas. Não é com relação à ferramenta ou programa. O programa é bom. Você pode fazer muitas coisas muito boas com ele. O problema reside na forma como normalmente as pessoas usam essa ferramenta. O jeito mais comum, normal e popular de usar, ele causa mais prejuízos do que benefícios no processo de comunicação. Ele torna, muitas vezes, uma palestra ou um curso extremamente maçante, ao invés de agregar valor à aula, à apresentação, em vez de beneficiar o processo de ensino-aprendizagem. E aqui eu já antecipo. A abordagem desse assunto é o tipo de situação que vai gerar resistências, o que é normal. Porque, imagina, ao longo desse vídeo, eu estou avaliando, reavaliando, fazendo críticas, apontando erros no modo comum de uso do PowerPoint. Então, assim, as pessoas, como assim? Tá errado. Como assim esse não é o melhor modo? É o que todo mundo faz e o que sempre foi feito, né? Mas, ao longo da aula, nós vamos avaliar o modo como é usado hoje o PowerPoint, quais são os problemas que esse modo tão comum, né, acarretam a uma apresentação, seja uma palestra, uma aula, uma reunião, e o que a gente pode fazer então para usar esse recurso com mais eficiência, de forma que ele agregue valor à sua apresentação, que ele ajude no processo de comunicação, que ele beneficie o processo de ensino-aprendizagem. Eu estou dando foco, ênfase para o PowerPoint, porque de longe ele é o programa mais popular que a gente tem no mercado.
E a vantagem, né, de você usar um programa que seja de uso tão comum é a portabilidade, é a compatibilidade. Então você pode fazer a sua apresentação no seu computador, seja na sua casa, no seu escritório, e facilmente usar em outro local, em outro computador. Quando você usa programas diferentes, menos populares, aí isso pode se tornar uma limitação. Então aí você teria que se certificar de que aonde você fazer essa apresentação, eles têm o programa e ainda tem que ter o programa na versão certa para a sua apresentação rodar. Existem no mercado alguns programas que funcionam em nuvem, tá? Que é uma vantagem, né? Então você não precisa nem transportar a apresentação com você. Você pode acessar o programa pela internet, você usa o programa pela internet, você grava, né, a sua apresentação na nuvem, né, e aí você faz o login e acessa a sua apresentação de onde você estiver. Então, só para não dizer que eu não citei algum outro programa além do PowerPoint, então, além dele, além do programa da Microsoft, nós também temos o Google Slides, a Apple oferece o Keynote, e um também que é muito comentado na internet é o Canva. Embora o Canva não seja um programa específico de apresentações, ele é mais um programa de design, mas você pode usá-lo no modo apresentação. Existe um conhecimento que eu já vi divulgado há muito tempo, em lugares diferentes, por fontes diferentes, que se atribui à neurolinguística, que é uma lista hierárquica dos métodos de obtenção de informação, quer dizer, como é que a gente tem acesso a informações, e a eficiência na retenção dessas informações. Então, dependendo do método, você pode reter mais ou menos informação. Tá? Eu não lembro exatamente como é que está essa lista, faz tempo que eu não a vejo, mas não sei se ela começa com ver ou ouvir, mas é mais ou menos assim. Se você ver, você tendo acesso a uma informação através da visão, você tem um percentual lá pequeno de retenção dessa informação, né? O quanto você de fato consegue aprender e memorizar daquilo. Se você ouvir, aí você tem um percentual um pouco diferente. Se você ler, você tem um percentual maior de retenção. Se você praticar, um percentual de retenção muito maior, né? E aí o ápice, né? A lista coloca como o método mais eficiente de você aprender alguma coisa é ensinando. Mas aí abrimos um parênteses, né? Antes de você querer ensinar alguma coisa, você precisa ter o conhecimento. Então você tem que ter passado pelas outras fases. Você teve que ver, ouvir, ler, praticar, certo? Para então você ter conteúdo que você vai compartilhar para outras pessoas, tá? Fecha parênteses. Eu não sei se é por causa deste conhecimento que algumas pessoas acreditam, né, na eficiência de você fazer uma apresentação projetando textos, né, projetando slides com textos e lendo esses textos para a audiência, para a sua plateia, para os seus alunos. No entanto, foi em 2007 que foi divulgado o resultado de pesquisas feitas por uma universidade da Grã-Bretanha. Nesses resultados, eles apontam algo que surpreendeu na época. E eles afirmam que alguém ter que ler e ouvir ao mesmo tempo prejudica esse processo de comunicação e aprendizado. Ou seja, é ruim você impor à pessoa ela ter que ler e ouvir ao mesmo tempo. Então isso não ajuda. E aí uma jornalista, na época, diante desses dados, ela falou, pô, então... Aí ela usa a expressão pela primeira vez, né, no artigo jornalístico dela. É a morte do PowerPoint. E essa pesquisa lá da Universidade Britânica, ela tem como base pesquisas de um psicólogo educacional, um pesquisador. Eu não sei como se pronuncia o sobrenome dele, tá? Por isso eu vou colocar aqui do lado. Que é John, eu não sei se pronuncia Wesley ou Sveller, eu não sei, tá? Mas está aqui o nome do lado. Esse pesquisador produziu coisas importantes na década de 80 sobre algo chamado de carga cognitiva, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre cognição, mas vamos lá, só para ajudar agora no entendimento, a gente está falando de como o cérebro é exigido nesse processo de comunicação e aprendizagem. E esse John, esse pesquisador, ele alega que a forma com que o PowerPoint é usado é um desastre. E ele é um dos defensores para parar de usar o PowerPoint, pelo menos desta forma que é tão comum.
as pessoas ficarem projetando textos e lendo textos para a plateia, porque isso prejudica o processo de comunicação e aprendizagem. Tem pessoas que fazem desta forma porque nunca foram confrontadas com a ideia de que se pode fazer melhor. Elas fazem o que elas sempre fizeram, o que vê as outras pessoas fazendo também. Mas mesmo pessoas que já foram confrontadas com a ideia que se pode fazer mais e melhor com essas apresentações, às vezes assumem uma posição defensiva e se justificam, né? Argumentam que fazem dessa forma porque existem inconveniências para ela. Quer dizer, ou seja, elas admitem que elas fazem uma apresentação dessa forma comum, tradicional do PowerPoint, porque isso resolve os problemas dela, o que não é uma coisa boa. Porque para quem quer trabalhar, para quem quer desenvolver um trabalho de excelência, né, o foco tem que ser na audiência. O foco tem que ser nos alunos, tem que ser na plateia que vai estar no auditório. Então a seleção de tudo aquilo que vai ser compartilhado, o que vai ser compartilhado, né, a estrutura lógica, né, de como o assunto vai ser apresentado, a maneira como as informações vão ser compartilhadas, expostas com o público, tudo isso tem que ser direcionado para quem vai assistir, com a ideia de quê? De tornar essa apresentação mais interessante, estimulante e principalmente eficiente no processo de comunicação. Quer dizer, a certeza é facilitar que aqueles que vão ouvir vão compreender com melhor facilidade. É beneficiar esse processo de ensino e de aprendizagem. E vale destacar que o objetivo desta aula aqui não é ensinar sobre os recursos do programa, seja do PowerPoint ou dos seus concorrentes. A palavra-chave, o tema central aqui é comunicação. Então a ideia é abordar aspectos de uma apresentação feita com o PowerPoint ou com algum outro programa de slides, de forma a tornar esse processo de comunicação, de ensino-aprendizagem mais eficiente, mais envolvente e mais estimulante. Aí, talvez você ou algum de vocês talvez esteja se questionando, essa abordagem, ela não está meio exagerada? Porque no mercado também não é assim, né? Não é todo mundo que fica lendo slides numa reunião, numa palestra, num curso, né? Isso é um fato. Felizmente, isso é um fato. Eu mesmo conheço 2 bons professores, né? São excelentes comunicadores, né? Têm uma oratória muito boa, né? E que, embora usem apresentações em PowerPoint dessa forma mais tradicional, né? Com muito texto, ou slides com muitos elementos, apesar disso, eles não são dependentes da apresentação, porque são pessoas que dominam o conteúdo, né? Que vão compartilhar, estão preparados para a palestra ou para a aula, né? Então não dependem dos slides. Então eles podem até projetar um slide lá com um texto grande, mas eles não vão ficar lendo o slide. O slide só serve para dar a ele qual é o tópico que ele precisa abordar naquele momento. Então é só um roteiro, tá? E às vezes a fala desse palestrante ou desse professor nem coincide com o texto que está projetado na tela. Mesmo assim, né, mesmo para aquele que não é dependente da apresentação em PowerPoint, uma apresentação mal elaborada, pobre, cheia de textos ou confusa, ela atrapalha. Porque, inevitavelmente, se não toda a audiência, se não todo mundo, pelo menos parte das pessoas, naturalmente vai querer ler o que tá projetado na tela. E aí o slide ele concorre com a exposição do palestrante e do professor. Então ele está explicando alguma coisa sobre aquele assunto, aquele tópico, né, do slide, mas a pessoa, em vez de prestar atenção nele, está lendo o slide. Então entendo que uma apresentação mal elaborada, ela atrapalha até mesmo, né, aos bons oradores, até mesmo aos bons comunicadores. Algo que talvez você perceba nessa aula é que o meu foco, né, muito do que eu vou abordar aqui, entre dicas, recomendações, vai funcionar muito bem para as apresentações presenciais. Tá? E a gente não pode deixar de considerar que hoje
muito das reuniões, palestras e treinamentos, eles são feitos de forma online. Então hoje nós usamos muito as plataformas como Teams, Zoom, né, que eu acho que ainda tem muito o que melhorar para nos oferecer recursos para que a gente se aproxime da qualidade de uma apresentação que a gente teria se fosse presencial. Tá? Eu acho que essas plataformas ainda são muito precárias. Por melhor que seja a sua aula, melhor que seja a sua apresentação, eu acho que ainda perde muito quando comparado com as presenciais. Né? E eu não vou trabalhar com este novo desafio nessa aula. Né? Então, se eu vier abordar isso, eu vou deixar isso para um outro momento. Para aqueles que seguem o meu canal e assistiram às últimas aulas que eu produzi e disponibilizei aqui no YouTube, sabem que essas aulas elas foram viabilizadas pelo investimento de empresas que participaram como patrocinadoras. O que essa aula tem de inédito é ter 2 patrocinadores, que são 2 empresas de treinamento, são 2 empresas de Santa Catarina, que atuam em alguns projetos como parceiras, e foi iniciativa delas se unirem para viabilizar mais esse tema para vocês. Nós temos então o Instituto Santa Catarina, que eu acho que é o patrocinador mais assíduo que eu tenho nos meus projetos. Então eles já patrocinaram alguns dos meus manuais. Essa é a 3ª aula que eles ajudam a viabilizar. Para quem não os conhece, é uma empresa de treinamento que aborda, que oferece cursos com temas relacionados à segurança do trabalho. Ela tem é muito forte no mercado como uma empresa de cursos EAD, ou seja, cursos à distância. Né? Inclusive, em função disso, é uma empresa que se preocupou em se adequar às exigências da NR1 com relação aos cursos à distância ou semipresenciais. E, além dos cursos à distância, eles também oferecem os cursos semipresenciais, até para atender aos cursos obrigatórios das normas regulamentadoras que exigem para os treinamentos, além da parte teórica, também a parte prática. Né? Então, além dos cursos à distância, também tem os cursos semipresenciais, oferece também cursos presenciais e elabora projetos especiais para atender necessidades específicas das empresas. Tá? Se você não os conhece, eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo o link deles e eu aconselho que você entre lá para conhecer o Instituto Santa Catarina. A outra empresa patrocinadora é a CTNR, que também é uma empresa de treinamento, também é de Santa Catarina. Eles têm um centro de treinamento próprio, eles oferecem para o mercado cursos relacionados à segurança do trabalho, né? Então oferecem cursos presenciais e além da parte de treinamentos, eles também trabalham com a venda de equipamentos, com a locação de equipamentos, e também prestam serviço para o mercado industrial. Então tem uma linha de serviços para o mercado industrial. Tá? Assim como o Instituto Santa Catarina, a CTNR também não é a primeira vez que investe, né, em algum projeto meu. Eles foram os co-patrocinadores da minha última obra, que é o Manual sobre Sistemas de Ancoragem, e é o segundo vídeo que eles ajudam a viabilizar aqui no canal. Assim como eu fiz com o Instituto Santa Catarina, eu coloquei o link do site da CTNR aqui embaixo na descrição do vídeo. Né? E eu faço uma recomendação que eu faço em todas as aulas. Mesmo que você não precise de nada agora, tá? Ocupa um tempo para visitar o site desses patrocinadores, conhecer os produtos e serviços deles, porque a hora que você precisar, você sabe onde buscar. Tá certo? Comunicação. Podemos definir a comunicação como o ato de tornar material para outras pessoas aquilo que eu estou pensando ou aquilo que eu estou sentindo. Porque a menos que alguém tenha um superpoder, um poder sobrenatural, não há como as pessoas acessarem os meus pensamentos, os meus sentimentos ou o meu conhecimento. Não há como fazer isso. Então, se eu quero compartilhar com alguém aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, se eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre alguma coisa, eu tenho que fazer isso através da comunicação. E eu posso comunicar alguma coisa, ou seja, compartilhar algum sentimento, algum pensamento, algum conhecimento de formas diferentes.
Por exemplo, agora, neste momento, eu estou usando um conjunto de recursos para fazer isso. Eu estou usando da fala, eu estou usando das palavras para poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre esse assunto. Mas não é só, né? Eu também uso de gestos, eu uso de expressões faciais. Então, esse conjunto de recursos eu estou usando neste momento para poder compartilhar um pouco do que eu tenho aqui dentro. Isso pode parecer teórico ou básico demais, mas olha só a importância disso. Para quem se propõe a comunicar, ou seja, compartilhar conhecimentos, pensamentos, sentimentos, tem que estar muito atento a esse fato de que a pessoa, né, o receptor, aquele que vai receber a minha mensagem, ele não tem como ler o que está na minha mente. Então eu posso ter aqui uma ideia complexa, mas eu tenho a ideia inteira na minha cabeça. Eu quero ensinar sobre alguma coisa e eu tenho todo o conhecimento aqui na minha memória. Eu quero relatar alguma coisa e eu fui alguém que presenciou, né, todo o acontecimento. E se eu, por exemplo, isso não é incomum, lançar para o público que vai me ouvir apenas fragmentos, ou seja, apenas pedaços, apenas trechos, né, do meu pensamento, do meu conhecimento ou do fato que eu presenciei, para mim, qualquer um desses pedaços de informação fazem todo sentido, porque o todo está aqui. Então eu sei o que vem antes, eu sei o que vem depois, eu sei como uma coisa se relaciona com outra, mas as pessoas que estão me ouvindo, elas não têm essa imagem completa. Então, se fragmentos de informação para mim fazem todo sentido, para as pessoas que estão ouvindo, provavelmente não vai fazer. Não vai fazer, elas não vão entender o que uma frase tem a ver com a outra, por que você começou falando aquilo, por que você terminou falando aquilo outro, porque elas não entendem, né, como as coisas se encaixam, como as coisas se relacionam. Quer dizer, vai ter um monte de buracos ali, né, que vão impedir elas de entenderem aquilo que eu quero compartilhar. Tá, isso é muito básico, mas isso é tão comum. Isso é tão comum. Né? As pessoas, às vezes, ao prepararem uma palestra, ao preparar uma aula, né, ou por descuido, né, ou porque sabem que tem um tempo muito restrito, né, acabam elaborando mal a fala, o discurso, né, a aula, e acabam lançando às vezes isso, pedaços, fragmentos de alguma coisa que não fazem sentido para quem os está assistindo. Né? Então me preocupar em dar uma introdução adequada, ou seja, dar uma base de conhecimento para quando chegar no âmago da coisa, né, quando você chegar no ponto principal, aquilo faça sentido para as pessoas. Né? Então é uma fala que tem começo, tem meio e tem fim. Né? Então eu tô tudo aquilo que a pessoa precisa para que a ideia, o pensamento faça sentido para eles. As formas com qual nós podemos contar para comunicar, compartilhar com outras pessoas aquilo que pensamos e sentimos é mais variado do que isso. Né? Então eu estou usando alguns recursos, né, para poder estabelecer essa comunicação com vocês, mas vamos lembrar que uma forma de você comunicar pensamentos, conhecimentos, sentimentos é através do texto, da palavra escrita, o que é muito comum na nossa sociedade. Mas existem outras, existem as artes, né? As artes plásticas, a pintura, a poesia, né? A música. Né? Olha o mímico. O mímico consegue, através de movimentos, né, de gestos corporais, gestos com as mãos, expressão facial, ele consegue contar uma história para outras pessoas sem usar uma única palavra. Dentro do nosso contexto, né, então, imaginando que alguém está à frente de uma sala de aula, está num auditório, né, se comunicando com outras pessoas, além de usar esses recursos básicos, como a palavra, né, a fala, né, os gestos, a postura corporal, né, a expressão facial, né, ele também pode contar com um importante recurso visual, que é a apresentação de slides. E aí eu vou dar uma ênfase. Isso é um recurso visual. Ou seja, ele tem algo para comunicar, né? Verbalmente ele vai compartilhar alguma coisa, pensamento, conhecimento, e ele conta com um recurso de apoio que é visual. Então, em vez de apenas ficar exigindo que as pessoas usem a imaginação
para conseguir formar uma ideia, uma imagem daquilo que você está falando, você tem esse recurso de usar uma apresentação para mostrar essa imagem para as pessoas. Olha, é disso que eu estou falando. Quer dizer, não só complementar o seu discurso, a sua oratória, mas também enfatizar, né? Também ajudar a pessoa a memorizar algo que seja essencial daquilo que você está compartilhando. Ao abordarmos o ensino, a aprendizagem, o processo de comunicação, inevitavelmente, nós temos que considerar a tal de cognição, que eu prometi lá na introdução, no primeiro módulo, que eu ia explicar do que se trata. Então, essa tal de cognição ou capacidades cognitivas, uma forma simples de explicar é como o nosso cérebro, ele percebe, aprende, recorda e pensa. E as tais capacidades cognitivas, elas vão envolver, então, além da percepção, da atenção, também a capacidade de fazer associações, a memória, o raciocínio, a lógica, a criatividade, a imaginação, o pensamento e a linguagem. Então, de uma forma resumida, né, são as capacidades que o nosso cérebro tem de perceber o que está no nosso entorno, mas não só perceber, entender aquilo que nós vivenciamos, que nós experimentamos, a capacidade de transformar essas experiências em memórias e principalmente conhecimento. E depois a capacidade do nosso cérebro de usar esse conhecimento em prol das nossas atividades, nossas atribuições, né, da nossa vida. E por que isso é importante? Porque essas capacidades cognitivas, elas vão definir a competência do comunicador, como também da audiência, ou seja, de quem envia a mensagem e de quem recebe a mensagem. No caso do comunicador, ele tem desenvolvidas as capacidades cognitivas, né, para fazer uma abordagem lógica, racional, criativa, né, sobre aquilo que ele quer compartilhar com a sua audiência. Ele é capaz de fazer uma seleção racional do conteúdo que vai ser compartilhado, considerando o propósito, né, daquela comunicação. É uma conscientização, é um compartilhamento, é um treinamento, é um curso, é uma sensibilização da plateia para alguma coisa. Então, ele consegue fazer essa seleção de conteúdo, ele consegue fazer uma articulação de ideias e pensamentos, né, e dar uma estrutura lógica, né, uma sequência lógica para abordagem daquilo que ele quer compartilhar. Ele consegue ser criativo, imaginativo, para imaginar formas, né, que tornem esse processo de comunicação uma coisa interessante, estimulante, né, prazerosa para quem vai ouvi-lo. E aí isso também cabe para a audiência. A audiência tem essas capacidades cognitivas para entender a mensagem e para transformar esse entendimento em memória, em conhecimento. Tratando especificamente das apresentações, sejam elas feitas através de um PowerPoint, de um Google Slides, de um Keynote, não importa. Usando esse recurso de comunicação, né, que são as apresentações e slides, algumas coisas precisam ser deixadas muito claras. Isso é muito importante, tá? A sua apresentação não deve ser o PowerPoint. Não é. Embora alguns façam disso, né? Quer dizer, então, ou seja, o que ele tem para compartilhar é o que está nos slides, mas isso é o modo chato, desagradável, maçante de fazer algum tipo de apresentação. E que não faz sentido, porque se é para ler um documento, mesmo que esse documento esteja em forma de slides, mas se é para ler um documento, as pessoas não precisam se deslocar para ir até algum lugar. Considerando que sejam pessoas alfabetizadas, se você distribuir isso por e-mail ou pelo WhatsApp, as pessoas vão abrir e vão ler. Não precisa da sua presença para fazer isso. É uma questão de lógica, né? As pessoas estão presentes numa sala de aula, elas estão presentes num auditório para assistir a você, para saber o que é que você tem para compartilhar com elas. Sendo que a sua apresentação de slides, ela é um instrumento de apoio à sua apresentação. Eu vou enfatizar, a sua aula, a sua palestra, o seu discurso, a reunião, a sua apresentação numa reunião é você, não é o seu PowerPoint. E pegando o gancho com isso que eu acabei de falar, vamos entender também
que não são o que importa, não são os recursos do programa, não é o seu conhecimento sobre os recursos do PowerPoint e nem a sua habilidade em fazer algo esteticamente bonito. Não é isso. O foco qual deve ser? A mensagem, o conteúdo que você quer compartilhar com outras pessoas. Esse deve ser o foco, o ponto central, tá? O resto são acessórios. Sim, se você usa bem os recursos do PowerPoint, então sabe como você vai conseguir o efeito que você precisa, né? Se você tem um bom senso estético, então vai oferecer slides bonitos. Isso tudo é legal, mas é secundário, tá? O que importa é a mensagem. Tem uma expressão que eu vou usar algumas vezes aí no decorrer dessa aula, que a gente chama de ruído da comunicação. Assim como acontece numa conversa normal, né? Uma conversa do dia a dia, do cotidiano. Né? Duas pessoas estão conversando, mas estão na rua com um nível de ruído, de barulho muito alto. A gente sabe o quanto isso atrapalha, né? Você está tentando falar alguma coisa para alguém e tem um trabalhador com uma britadeira ali fazendo barulho, vai ser muito difícil para o outro entender o que você está falando. Ele está vendo que você está tentando se comunicar, que você está, né, articulando palavras, mas ele está com muita dificuldade de conseguir entender. E pode ser até que entenda errado, né? Ele acha que você falou uma coisa e você falou outra. Então, essa ideia, né, de ter um barulho, de ter um ruído que atrapalha na comunicação, a gente pode aplicar em outras situações dentro desse nosso contexto. Né? Uma palestra, uma apresentação, uma aula, né, usando, e isso também se aplica para os slides, também se aplica para a sua apresentação em PowerPoint. Então, o ruído, o que a gente vai chamar de ruído, é qualquer coisa, qualquer elemento que atrapalhe a clareza da informação, né, da comunicação. Qualquer coisa que atrapalhe. No caso da fala, da comunicação, pode ser o vocabulário. Né? Então, assim, eu estou usando palavras, eu estou usando um vocabulário mais sofisticado ou extremamente técnico, estou usando de jargões técnicos científicos que não são de conhecimento do meu público, da minha audiência. Eles não sabem o que significam essas palavras. Isso vai tornar a compreensão por parte deles muito difícil. No caso dos slides, né, além, obviamente, né, do vocabulário que você está usando ali nas frases, né, nas palavras de efeito, também tem nas imagens. Né? Como é que é a organização desse slide? Né? Ele é simples, ele apresenta o essencial, aquilo que você quer que as pessoas percebam, ou tem um monte de elementos, ou ele tem uma organização confusa, né, em que as pessoas vão ter que ficar assim, tentando entender o que você está exibindo ali. Né? Então, esse termo ruído, né, ruído de comunicação, a gente vai usar várias vezes no decorrer dessa aula. E uma estratégia que nós devemos adotar para conseguir a clareza nesse processo de comunicação, para evitar os ruídos de comunicação, é o uso de uma virtude que ela devia ser mais valorizada na nossa sociedade, que é a simplicidade. E no passado, teve quem afirmou que a simplicidade é o último grau da sofisticação. E essa frase era atribuída a ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo da Vinci, que, se você não lembra quem é um dos grandes personagens da história humana. Ele viveu entre os séculos XV e XVI e ele foi um gênio das artes e da ciência. E há quem atribua a ele ser o inventor do futuro, porque ele estava muito além do tempo dele. E este gênio valorizava essa virtude chamada de simplicidade. Agora, eu vou abrir um parênteses. Não confunda simplicidade com simplismo. Enquanto a simplicidade é uma virtude, o simplismo é um grande problema que nós temos hoje no nosso mercado de trabalho. O simplismo é uma forma preguiçosa, sem critérios, descuidada de tentar simplificar alguma coisa. É a forma de fazer as coisas em que não se atém ao resultado. Enquanto a simplicidade, ela visa o quê? A eficiência. A eficiência no processo, a eficiência na forma de fazer alguma coisa, a eficiência na comunicação. Relacionado com essa ideia de simplicidade, de simplificação, o autor Gary Reynolds, que é de um dos livros que eu vou indicar no último módulo dessa aula, né, que trata do design de apresentações, ele fala do poder do vazio.
Eu não sei se você já viu isso, mas eu lembro de uma revista, eu estava num consultório, estava em algum lugar aguardando, eu estava folheando uma revista, e uma empresa usou uma página inteira para colocar uma pequena frase e ainda em letras pequenas, em uma fonte pequena. Eu folheando aquela revista, apesar de ter muita coisa chamativa, então anúncios, né, com artes muito profissionais, com cores, com imagens, etc. e tal, em meio a tudo isto, o que mais chamou atenção, o que era inevitável você parar para prestar atenção, era uma página com essa frase em tamanho pequeno no meio dela. Era impossível você não parar ali e querer ler o que estava escrito ali tão pequeno no meio de uma página vazia. Então isso é um exemplo do tal poder do vazio, né, que o Gary Reynolds ele usa, né, ele expressa no livro dele. Os slides, a sua apresentação precisa ser toda em branco? Não, não é isso. Mas a ideia é, quanto menos coisas concorrendo com aquilo que é essencial, né, com aquilo que você quer que as pessoas prestem atenção, mais eficiente o seu slide vai ser. Para amplificar, tente simplificar. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos imaginar uma situação. Nós queremos presentear alguém que nós gostamos, mas a gente quer fazer isso num modo de surpresa, a gente quer surpreender a pessoa, ok? E aí nós vamos deixar um presente embrulhado num ambiente onde a gente sabe que essa pessoa vai estar. Nós não vamos estar, mas a gente sabe que em algum momento ela vai estar lá. E aí nós precisamos fazer isso de uma forma em que essa surpresa não passe despercebida, que seja garantido que ela vai perceber que aquilo foi deixado para ela. Como é que a gente pode fazer isso? Use de um espaço vazio. Lógico, um espaço que a gente sabe que essa pessoa vai estar. Então, imagine que numa sala vazia, no meio dela, você deixa o presente, o embrulho de presente para ela. Você concorda que é impossível que ela não veja, que ela não se dê conta disso? Mas e se nós pegássemos este mesmo embrulho, esse mesmo presente, e colocássemos, por exemplo, num ambiente como esse? Você concorda que mesmo que eu tivesse avisado a pessoa de que lá, nesse ambiente bagunçado, cheio de coisas, tem algo para ela, ela teria dificuldade de encontrar? E é tanta coisa ali concorrendo que talvez até ficasse em dúvida se ela achou a coisa certa. Vamos a um outro exemplo. Num ambiente como esse, né, você conduz a pessoa até uma sala como essa e diz para ela, sente-se. Ela vai precisar perguntar para você onde é que ela tem que se sentar? Não precisa, né? Porque, óbvio. Ou você conduz a pessoa para uma outra sala, né, um ambiente também vazio, com poucos móveis, você tem uma cadeira, tem uma mesa, e em cima dessa mesa você tem um copo de água e um caixinho de frutas e você fala, sirva-se. Ela vai precisar perguntar para você se servir do quê? Quando a sua apresentação em slides, quando o seu PowerPoint, ele realmente é usado adequadamente, ou seja, ele não é a sua palestra, ele não é a sua aula, ele é um instrumento de apoio. Ele está lá para ajudá-lo a destacar alguma coisa da sua fala. Então você usa de algum elemento que você, olha, de tudo que eu falei. Imagina que no slide, para explicar aquele slide, você tem, por exemplo, uma fala de 2, 3, 5 minutos. E você quer que desses 3, 5 minutos de coisas que você compartilhou, né, alguma coisa ali é a essência, é a questão central e que você quer que a pessoa memorize. O slide, ele está lá para isso. Para ajudar, para destacar aquilo que você entende como é a essência de tudo aquilo que você falou, né, e ajudar a pessoa a memorizar esse ponto central. Isso só vai funcionar bem se esse slide ele for claro o suficiente, ou seja, se aquilo que quer ser destacado não está sofrendo concorrência de outros elementos. Quer dizer, você quer que a pessoa perceba, né, o embrulho de presente que você está entregando para ela, né, que é o conceito, que é a palavra-chave. Né? Você quer que aquilo fique evidente para ela. Não coloque num quarto bagunçado. Eu vou repetir algo que eu já tinha mencionado na introdução dessa aula, lá no primeiro módulo, que é a recomendação de que a elaboração de uma apresentação tem que ter como foco a audiência. Então, ou seja, tudo que vai ser feito,
O que vai ser compartilhado, como vai ser compartilhado, como é que a ideia vai ser organizada para ser apresentada para o aluno, para o espectador. Tudo isso tem que ter como foco aqueles que vão assistir essa apresentação. Eu sei que falando assim parece chover no molhado, porque, claro, né? Se eu estou fazendo uma apresentação é para apresentar para o público que vai estar no auditório, é para os alunos que vão estar em sala de aula, é para os meus colegas que vão estar na reunião de trabalho, né? Isso é óbvio. Né? Só que, no entanto, o que é comum a gente observar no mercado é que muitas pessoas, se não a maioria, pelo menos muitas pessoas, né, priorizam primeiro as suas necessidades. Depois vão pensar como é que isso vai atender a audiência que vai assisti-los. Eu exemplifico. Por exemplo, aquele profissional que tem que fazer uma apresentação e que ele não se sente confortável com a apresentação se não tiver textos. Às vezes com a justificativa de que não teve tempo de estudar, se preparar, ensaiar, etc e tal, e ele se sente mais seguro se ele souber que se der um branco, se ele se atrapalhar ali na sequência de assuntos e tal, ele tem um slide ali, é só ler o slide e ele está salvo. Isso é uma das justificativas. A outra é a necessidade de fazer da coleção de slides, né, que compõe a apresentação, também um documento. Isso daqui é a minha apresentação, mas tem que ser apostila também. Ou isso daqui vai ser a minha apresentação, mas isso também vai ser compartilhado antes ou depois como o meu relatório. E aí se transforma você acaba criando slides documentos, né? O que não funciona, o que não dá certo. Porque aí você cai na situação de ter o modo tradicional, convencional, comum do PowerPoint, que é tão condenado. De novo, o foco é na audiência. Produz uma apresentação que seja estimulante, que seja envolvente, que não judie da sua audiência. E falando de manter o foco na audiência, eu pressuponho que os que estão me assistindo agora, se não todos, a grande maioria são adultos, são profissionais que trabalham com outros adultos. Né? E aí vale comentar que os adultos, eles aprendem de forma diferente da maneira com que as crianças e jovens aprendem. Por isso mesmo que na ciência da educação, né, existe uma especialidade para os adultos, que chama andragogia. Então a pedagogia, né, é a parte da ciência da educação que cuida de crianças e jovens, e a andragogia é o que é voltada para o ensino e aprendizagem de adultos, porque é diferente. E aí a andragogia tem as suas bases, tá? Que eu não vou relacionar aqui agora, mas eu vou emprestar uma delas, eu vou destacar uma delas, que é aquela que diz que o adulto, ele aprende melhor, ele retém melhor a informação, né? Ele dá mais atenção àquilo que ele entende que é útil para ele, aquilo que ele compreende que tem significado. Como é que a gente dá significado a alguma coisa? Bom, primeiro dando um contexto. Onde é que a informação que eu estou compartilhando, onde é que ela se encaixa? O que ele vai fazer com essa informação? Como é que isso pode beneficiar, né, as rotinas de trabalho dele, né, a vida profissional dele? E aí se você se pergunta, como é que eu vou definir se a minha seleção de conteúdo, a minha forma de abordar esse conteúdo, se ela realmente vai oferecer esse significado para aqueles que vão me assistir? Aí fica a dica. Durante a elaboração da apresentação, faça, ao longo do processo, né, de criação, faça frequentemente uma pergunta, se colocando na posição daqueles que vão te ouvir, tá? E daí? E daí? O que eu faço com isso? Para que isso me serve? Em que isso me beneficia? Então essa é a dica. Né? Use muito desta pergunta quando você estiver selecionando, preparando a sua apresentação, pensando o que você vai dizer, como você vai dizer. Né? E falando de dar significado, né, aproveitando o gancho, vamos pensar, se a gente quiser avaliar qual foi o sucesso de uma iniciativa, como uma palestra, como um curso, qual seria? Qual o principal critério que a gente deve adotar para avaliar se uma palestra ou um treinamento se foram bem-sucedidos? Você sabe qual é? Provocou mudanças? É isso mesmo. A sua palestra ou o curso que você ministrou conseguiu gerar mudanças para aqueles que o assistiram? Mudanças para a vida profissional deles? Mudanças para as rotinas de trabalho daqueles que o assistiram?
Esse é o principal critério. E é lógico que a gente espera que sim, né? Gerar boas mudanças, gerar melhorias, né? Através dos bons exemplos, da boa didática, da boa argumentação, através da influência, da persuasão, né? A gente conseguir realmente fazer alguma diferença na vida profissional daqueles que nos assistem. Nós humanos, nós temos muita facilidade de aprender através de histórias, porque nós evoluímos com elas. Então, desde as nossas gerações mais primitivas, o conhecimento acumulado de uma geração, ele era transmitido para outro através de histórias. Então, isso funciona muito bem para nós. E nesse processo de comunicação, do qual nós estamos tratando aqui, sempre quando for possível, é recomendável usar esse tipo de recurso, né? E eu vou usar esse recurso agora, tá? Então eu vou falar de uma experiência minha que foi positiva, mas não quero com isso ser arrogante, pretensioso, dizendo assim, olha, façam como eu faço, né? Porque eu tenho na minha vida profissional uma coleção de fracassos. Teve situações em que eu não consegui contentar nem a mim mesmo, quanto mais aos outros, né? Não convenci nem a mim mesmo, né? Muito menos convenci os outros. Né? Mas entre erros e acertos, né? Vitórias e fracassos, tem um que eu posso trazer para cá. Eu fui contratado para fazer uma apresentação de um produto técnico numa comissão de estudos. Estava num ambiente de engenheiros, mas não eram só engenheiros que estavam ali. Havia lá um produto que uma empresa queria colocar no mercado e ela quis aproveitar a oportunidade dessa comissão de estudos para apresentar esse produto que eles criaram. E eles precisavam de alguém que fizesse, que atuasse como apresentador, né? E aí eu fui indicado e eu fui me preparar para isso. Então era um produto novo para mim também. Fui lá conhecer o produto, vi a demonstração, me forneceram as informações de catálogo e entrevistei a pessoa que tinha criado, que tinha sido o inventor daquele equipamento. Então ele me contou um pouco, numa conversa informal, ele contou como é que ele chegou naquela solução. Eu lembro que a empresa que me contratou, né, as pessoas que eram responsáveis pelo produto, eu percebi que elas ficaram inseguras com relação à minha capacidade de poder apresentar o produto deles para um grupo qualificado como aquele que ia assistir. Porque, óbvio que na cabeça deles a ideia é o seguinte, olha, eu tinha que conhecer todos os pormenores técnicos sobre aquilo, né? Todas as especificações técnicas daquele produto, né? O tipo de metal, o tipo de solda, né? O tipo de articulação, né? O tipo de fixação. Sim, era importante, mas não foi o que eu mais dei atenção. A minha escolha, depois que eu conversei, né, com a pessoa que tinha criado aquilo, foi contar a história de como é que ele chegou naquela solução. Porque era isso. O que eu tinha que apresentar, né, para aquele público, e era um público realmente muito qualificado, era a ideia de que nós estávamos trazendo ali uma solução. Então, o primeiro cuidado que eu tive foi abordar o problema. Porque eu não vou convencer alguém de que eu tenho uma boa solução se o problema não está claro. Eu lembro que isso, inclusive, causou um pouco de desconforto, né, para a empresa que me contratou. Falou, não, peraí, mas você está querendo falar dos problemas com isso ou com aquilo, mas a gente quer falar sobre solução, não sobre problema. Mas eu sabia que isso era imprescindível. Começar pelo problema e depois apresentar aquela novidade que seria a solução para aquele problema. Mas fora isso, em vez de eu ficar falando sobre especificações técnicas, que teria sido uma apresentação muito chata, né, e desnecessária, porque tinha um catálogo de produto com todas aquelas informações. Foi distribuído para a audiência. Então, não precisava eu repetir aquilo na frente da sala, né, fazendo isso através de uma projeção, de uma apresentação. E eu achei que seria muito mais interessante era contar como é que se chegou naquela solução. Contar a história da pessoa que fez aquilo. Então, os desafios que ela enfrentou, os riscos que ela estava enfrentando e que ela decidiu, então, que ela tinha que dar uma solução daquilo. E como é que foi o processo de criação que chegou àquela solução que agora estava sendo compartilhada para o mercado. Pelo retorno que eu tive, da própria empresa que me contratou, né, e de algumas pessoas que estavam, né, assistindo, deu muito certo. Quer dizer, contar uma história sobre como é que aquela solução foi criada foi muito mais interessante do que ficar abordando especificações técnicas do produto. Então, sempre quando você tiver essa oportunidade, né, use desse recurso. Né? Conte uma ou mais histórias.
Obviamente, a vida gosta de equilíbrio, tá? Eu já estive presente em cursos em que, por exemplo, a pessoa que estava expondo, né, ou estava dando a aula, se entusiasmou tanto com as histórias que acabou não dando o conteúdo da aula. Né? E eu percebi isso e senti falta disso. Né? Então, tudo aquela coisa de planejamento. Né? Planeje, pense no que vai fazer e como vai fazer. Agora nós vamos tratar das apresentações. E eu vou usar um pouco do que eu abordei no módulo anterior, né, que tratou de comunicação. E eu proponho que a gente comece aqui avaliando o que a gente pode considerar de mais comum, típico, né, no modo de apresentação que a gente tem hoje no mercado, quando se usa o PowerPoint. Vamos começar por esse exemplo, que não é dos piores, porque é um slide que ainda tem alguma qualidade estética, né, ele não tem um excesso de texto, o texto está colocado em forma de tópicos e tem até aí uma pequena imagem, né, que tem a ver com o tema do slide e que está aí praticamente só para ornamentar, né, só para enfeitar o slide. Isso que eu mostrei agora, como eu falei, não é dos piores exemplos, porque eu já tive o desprazer de ver coisas muito, muito ruins. Né? Algo que está mais próximo disso aqui, ó, né? que também não é dos piores exemplos, porque você ainda está se usando uma fonte grande, você tem um espaçamento bom entre as linhas, tá? Você ainda tem um alinhamento de texto. E quando eu falo que isso que eu mostrei agora não é dos piores exemplos, porque eu já vi trabalhos, eu já vi apresentações que demonstravam um relaxo, né, na produção do material, né, porque tinha muito texto com fontes pequenas, comprimido no slide, né, às vezes com vários parágrafos, todos no mesmo slide, né, sem margens, nem sem uma forma de alinhamento. Quer dizer, algo que desconvida até a leitura. Mas vamos voltar ao primeiro exemplo? Então, vamos trabalhar em cima daquilo que não é tão ruim. Esse exemplo é o que a gente pode considerar de característico, de típico, né, no uso normal, comum do PowerPoint pelo mercado. Então, que é a disposição das informações em formas de pontos principais, pontos essenciais, né, nessa lista que a gente está vendo aqui, que em inglês chama-se de bullet point, ou ponto de bala, né, e normalmente acompanhados de marcadores. Para ter uma ideia de como isso é padronizado, já há muito tempo existem regras para a confecção de um slide como esse. Então as recomendações básicas são, primeiro, um assunto por slide, o que isso é bastante razoável, né? No máximo 7 linhas por slide e no máximo 7 palavras por linha. Quer dizer, é um padrão, né? Então dá para se entender por que é algo tão característico e tão típico, né, nas apresentações quando se usa o PowerPoint. Mas vamos dizer que é uma justificativa, há um propósito em você usar um slide organizado dessa maneira. Porque você precisa sim apresentar uma lista de pontos essenciais, pontos principais. Você quer agrupar, você precisa agrupar no mesmo slide porque eles se relacionam e porque existe uma ordem hierárquica. Né? Então você tem que colocar ali a ordem de prioridades sobre aquele conjunto de ideias que se relacionam. Então, há propósito, há justificativa para você usar um slide organizado dessa forma. Considerando isso, aí vem uma dica. Lembra aquilo que eu comentei no começo da aula? Que um dos problemas de você usar texto é que ele compete pela atenção da audiência, da plateia. Por exemplo, uma lista como essa, você está ali fazendo comentários sobre o primeiro tópico, você vai comentar um a um, mas você está ali comentando o primeiro deles, né? Então, só que em vez da audiência estar prestando atenção em você, eles estão lendo o resto da lista. Então, para evitar este tipo de situação, qual é a recomendação? Você exiba item por item, um por vez. Então, exiba o primeiro e comente. Terminou de comentar? Agora você exibe o segundo e assim sucessivamente. Ainda falando de textos, né, sobre a recomendação de se evitar usar textos, né, na composição de slides, numa apresentação de PowerPoint. E para justificar isso, eu vou relembrar algo que eu mencionei no primeiro módulo dessa aula, lá na introdução, né, em que eu cito a pesquisa de uma universidade da Grã-Bretanha, né, e que entre os resultados, eles apresentam que
É mais difícil processar informações quando elas são recebidas de forma verbal e escrita ao mesmo tempo. Ou seja, ficar lendo slides numa apresentação, submeter uma audiência a ter que ficar lendo slides e ouvindo esse texto ao mesmo tempo, prejudica o processamento das informações. Isso tem a ver com a tal carga cognitiva, né? Mas para tornar a coisa mais simples, eu acho que isso qualquer um é capaz de entender, é que você está numa sala de aula, você está numa reunião ou você está num auditório, vendo o apresentador lendo slides, é chato pra cacete. É muito chato. Então, independente dos aspectos científicos, né, que envolvem esses recursos como forma de comunicação, né, como uma coisa ruim, independente disso, é maçante, é chato, é desagradável você estar sentado em algum lugar assistindo alguém lendo slides. Agora, a questão é o seguinte, a gente não pode usar mais de um recurso ao mesmo tempo? Não, não é assim, né? Vamos imaginar um palestrante com uma excelente performance, né, no palco. Então ele está à frente lá do auditório, né, e aí ele para poder oferecer uma experiência boa, estimulante, interessante, né, para a plateia dele, ele vai usar de vários recursos simultâneos. Então, além da oratória, né, então, além de verbalizar aquilo que ele quer compartilhar com a audiência, né, com a plateia, ele vai usar de gestos corporais, ele vai se movimentar pelo palco, ele vai usar de gestos, ele vai usar de expressões faciais e, se ele tiver esse recurso, também uma apresentação, né, em PowerPoint que acrescente alguma coisa ao que ele está querendo compartilhar com a audiência dele. Então, imagens interessantes, né, um pequeno vídeo, né, ou qualquer coisa, né, que ajude as pessoas a entenderem aquilo que ele quer compartilhar com elas. Né? Então, em vez das pessoas terem que se esforçar, né, usar da imaginação para tentar formar uma imagem mental daquilo que ele está falando, ele pode facilitar esse processo mostrando uma ilustração, uma fotografia ou um vídeo que tem relação com aquilo que ele está abordando. Ok? Então, a questão é bom você usar recursos, né, vários recursos na sua apresentação? Sim, é bom. Desde que sejam os recursos certos e usados da maneira certa. Aí vem outra questão. Então, é proibido usar texto. Né? Então, não se pode de jeito nenhum usar um texto na apresentação. Não é bem assim, né? Tudo depende da necessidade, tudo depende do propósito. Porque vamos dizer que o que você precisa fazer é discutir com a sua plateia, o seu grupo de alunos, né, a plateia que está no auditório ou na sua reunião de trabalho, você precisa discutir a redação de alguma coisa. Ou seja, como é que alguma coisa está escrita. Esse é o objetivo. E aí, inevitavelmente, eu tenho que transcrever esse texto, né, para um slide, né? E aí, num primeiro momento, a gente faz uma leitura daquele texto para depois debater aquilo. Depois fazer uma análise e tirar conclusões em cima dessa análise, né, do texto. Né? Ele é o objetivo. Então, pode haver, sim, justificativas e propósito para se usar um texto numa apresentação. Mas isso nós estamos falando de casos de exceção. A via de regra, evite, né, ficar usando de grandes textos ou de muitos textos na sua apresentação. Vamos observar essa imagem que foi usada aí. Né? Evidentemente, ela foi usada só como decoração. Né? Então, foi só para enfeitar um pouco esse slide. Né? Uma imagem pequena, ela até tem relação com o tópico que o slide está abordando, mas ela está sendo usada de forma muito parecida com aquela forma que a gente fazia os nossos trabalhinhos de escola. Né? Lembra que a gente tinha que fazer os cartazes? Então você pegava uma cartolina, você escrevia aquilo que seria o conteúdo do seu cartaz, pegava lá umas revistas velhas, escolhia umas imagens, recortava e colava no seu cartaz, que é para dar uma ideia de capricho, né? De que você realmente se esforçou ali para fazer aquele cartaz. É isso. Né? A gente vê muita gente criando os seus slides de PowerPoint mais ou menos desse mesmo jeito. Usa de uma ou outra imagem ali só para dar só para ornamentar o slide, sem um propósito claro, né, do que se pretende com o uso daquela fotografia ou daquela ilustração. A imagem, a foto que está sendo usada, ela tem relevância, né, para aquilo que o slide está abordando? Ela vai contribuir para o entendimento daquilo que está sendo abordado
né, naquele slide? Porque se a resposta for sim para isso, então essa imagem não devia ser um detalhe colocado num canto do slide. Devia estar em evidência. Devia estar sendo melhor usado. E se a resposta for não, ou seja, não, a imagem não acrescenta nada, não é tão importante assim, então talvez nem devesse estar ali. Porque aquilo do qual eu já adverti, né, a falta de simplicidade, né, querer colocar elementos que são desnecessários, você cria ruídos de comunicação. Você está fazendo com que a foto ali fique concorrendo pela atenção daquele que está vendo o slide, né? Então, não só pode não contribuir em nada, como ainda prejudicar. Então, o uso de imagens é uma coisa importante? É sim. Você pode valorizar muito, muito a sua apresentação, muito a sua aula, a sua palestra ou a sua reunião, usando as imagens certas, de boa qualidade, né, e da maneira correta. Por isso que a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Mais sobre o uso de imagens, e vai ter um módulo só sobre isso, ok? Inclusive onde buscar as imagens e como utilizá-las de forma melhor. Vamos falar agora do espaço, do uso do espaço, né, dos slides que vão compor a sua apresentação. Podemos começar considerando que existe modelos que podem servir de base, ou seja, que são o fundo da sua apresentação. Esses modelos são chamados de templates. Então, o próprio PowerPoint te oferece um banco de imagens com várias opções de templates que você pode usar então como base para a sua apresentação. Quer dizer, vão ser o fundo aonde você, em cima deles, vai inserir o conteúdo que você quer apresentar na sua palestra, na sua aula ou na sua reunião. É verdade que existem muitos desses templates que são artes muito bonitas, né? E dependendo do propósito da sua apresentação, do tamanho, enfim, dependendo do que você vai apresentar, eles até podem funcionar, né? Você pega uma dessas artes que são bonitas, né, usa como fundo, e isso dá um aspecto bonito, isso dá um aspecto profissional para a apresentação. Mas em alguns casos isso pode funcionar. Em muitos casos, o uso do template ele pode ser mais um problema do que uma solução. Ele pode trazer mais dificuldades do que facilitar, né, a criação da sua apresentação. Eu vou justificar. Entenda que o template é uma arte que pode ser composta, né, de traços, de desenhos, de textura, de uma combinação de cores. E aí tudo que você vai inserir em cima disso, para que realmente funcione, né, para que aquilo fique esteticamente agradável e que funcione, você vai ter que adequar. Então tudo que você vai inserir em cima daquilo vai ter que ser adequado àquela arte. Vamos dizer assim que você tenha textos, mesmo que pequenos, né, são só frases de efeito, são só palavras-chave. Então, o tamanho da fonte, a disposição do texto, a cor da fonte, tudo isso vai ter que ser pensado para funcionar junto com a arte desse template. O mesmo vale para as imagens. Então, você pode ter restrições no uso da imagem em função da arte do template que você está usando. Então, de novo, né, embora você tenha umas artes muito bonitas de templates, e pode até serem úteis, sim, em alguns tipos de apresentação, mas de forma geral te trazem mais desafios, né, do que soluções. E o que dizer, então, dos templates corporativos? O que eu quero dizer com isso? Dentro de grandes organizações, é muito comum que você tenha um plano de identidade visual. O que é isso? É um planejamento de como é que essa organização ela vai ser apresentada para o mundo externo. E aí a tendência é padronizar tudo. Então, como é que a logomarca pode ser usada, como vai ser o papel timbrado, quais são as regras para você produzir qualquer tipo de documento relacionado com essa organização. E isso pode envolver também o template que é usado nas apresentações em PowerPoint dessa organização. É isso. Então você tem lá um modelo que quem trabalha nessa organização é obrigado a usar, né? E às vezes dá dó. Às vezes dá dó. Porque eu já vi alguns templates corporativos que são ruins. Provavelmente, com o objetivo, né, de deixar muito evidente que aquela apresentação pertence àquela instituição, àquela corporação, àquela organização, eles exageram. Então você tem a logomarca exposta de forma bem grande, você tem um grande cabeçalho, tem um grande rodapé, né? Então a arte ocupa muito espaço do slide.
restringir a área livre que você tem, então, para você poder criar a sua apresentação. E isso tudo, né, todo esse exagero, ele é questionável. E eu já vou explicar por quê. O nosso cérebro, né, na forma dele funcionar, ele tende a ser seletivo. Então, se você tem alguns elementos, né, se você tem um padrão de imagens, algumas coisas permanecem enquanto outras mudam, a tendência do cérebro é desconsiderar aquelas que percebe que são padrões. Então, se você tem uma apresentação de slides, né, e os slides vão mudando, né, e você tem ali o mesmo cabeçário, o mesmo rodapé, né, vai chegar um momento em que o cérebro não vai mais dar atenção ao que está nesse cabeçalho ou nesse rodapé. Ele vai se concentrar naquilo que realmente estimula a atenção. É o centro, né? É aquilo dos slides que vai mudando conforme a apresentação vai acontecendo. Então, o fato de você ficar repetindo de forma bem grande a sua logomarca em cada um dos slides não funciona como uma forma de você fortalecer aquela sua marca. Né? Não vai garantir que as pessoas vão lembrar ou vão lembrar melhor porque a logomarca ela foi repetida em todos os slides. Mesmo aqui, vocês perceberam, né, que ao longo do vídeo, o tempo todo ali, são apresentadas esse conjunto de marcas. A ideia de ter isso aqui é só para garantir que se alguém entrar no meio do vídeo ou em qualquer momento do vídeo, as marcas envolvidas estão ali presentes. Tá? Mas sem a ilusão de que o fato de eu ter colocado essas marcas aqui durante todo o vídeo, que todo mundo vai ficar reparando nelas o tempo todo, porque não vai. Quem alerta sobre isso é o autor do livro, né, intitulado Apresentação Zen, que eu vou indicar no final da aula, né, em que o autor menciona isso. Não adianta. Você quer realmente reforçar sua marca? Você quer ser lembrado? Faça uma apresentação espetacular. Faça uma apresentação memorável. Tá? E no final da apresentação, aí sim você diz, olha, quem fez isso sou eu, esta aqui é a minha empresa. Tá? Isso é mais eficiente do que ficar repetindo, né? Ficar criando esses templates exagerados, né? Com a logomarca gigantesca, achando que isso realmente vai ajudar na memorização da sua marca, porque não vai. Então, considerando isso, considerando esses fatores, a recomendação é o seguinte, não sacrifique espaço dos seus slides, o espaço livre para você criar a sua apresentação, por essa tentativa, né, que é ineficiente de tentar destacar o seu nome, a sua marca ou coisa do gênero. Tá, vamos dizer assim que você quer dar uma identidade para a sua apresentação. Então você quer ter algum elemento que seja comum em todos os slides, né, para dar ideia de conjunto. Não tem problema nenhum. Então faça lá um pequeno cabeçário, né, onde você possa colocar o título do evento, onde você possa colocar a sua marca ou a marca das instituições que estão envolvidas nesse evento. Tudo bem? Desde que isso não sacrifique espaço livre para o que é mais importante, que é o conteúdo da sua apresentação. Eu vou fazer um exercício. Eu vou exemplificar muito do que eu coloquei até agora. E para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar um slide que eu montei assim. Eu selecionei um template, né, que eu achei que fosse agradável, esteticamente agradável, mas sem exageros. Eu selecionei aleatoriamente um texto, né, um texto que fala sobre educação, que não é um texto muito longo. Eu inseri nesse slide, selecionei uma imagem que eu achei que tivesse alguma coisa a ver com o conteúdo, né, com o assunto do texto que eu selecionei, montei esse slide e agora o que eu vou fazer? Eu vou apresentar ele da forma mais preguiçosa que uma apresentação pode ser feita. O que é? Eu vou ler esse slide. Na sequência, eu vou apresentar então um exemplo de como é que nós podemos melhorar muito a apresentação do mesmo tópico. Tá? Então, usando de tudo aquilo que a gente já conversou até agora. Vamos ao slide. Por que é importante estudar? O exercício de aprendizado constante, por meio de hábitos de estudo, buscando sempre aprender, é um estimulador para a mente humana. Diversas pesquisas mostram que estudar pode aumentar a capacidade da memória, ativar o poder de concentração e, com o hábito, aumentar a capacidade de aprendizado. Como esse texto não é grande, né, eu usei mais ou menos uns 20 segundos para fazer essa leitura. Tá? Se fosse aqui uma apresentação preguiçosa, bom,
terminaria a leitura e passaria para o próximo slide. Tá? Vamos dizer assim que eu não seja tão preguiçoso, né? E que eu me preparei para essa apresentação. Né? Então eu usei esse slide, na verdade, como um roteiro. Né? Então a hora que ele foi exibido, né, eu sabia que era o tópico que eu tinha que abordar. Né? E eu estudei não só esse texto, né, como o meu material de estudo foi mais amplo. Né? Daí eu fiz a minha seleção, né, do que valeria a pena, né, abordar sobre a importância de estudar. Fiz minhas anotações, então eu tenho a minha cola, né? E aí surge esse slide e aí eu faço a minha explanação a respeito desse assunto. Então vou gastar, vamos dizer assim, 3 minutos, né, comentando sobre a importância de estudar, sem dar tanto valor ao slide. Onde o problema aí, como eu falei, é que enquanto eu começasse a explicar sobre a importância de estudar, né, os primeiros 20, 30 segundos, a minha plateia estaria lendo o slide. Se não todos, pelo menos boa parte disso estaria lendo o slide. Então, nos primeiros 20 segundos, eu não teria toda a atenção desse pessoal, embora eu já estivesse explicando sobre o tópico. Como é que ficaria, então, melhor isso? Né? Como é que eu usaria, então, o PowerPoint, um slide, de forma que eu evitasse esse problema? Então, eu tenho lá, por exemplo, 3 minutos de explicação, né, sobre a importância de estudar, né? Mas o que eu quero com o slide, na verdade, além dele ser o meu roteiro, óbvio, né, além de trazer para a audiência, né, qual é o tópico que eu estou abordando ali, é também alguma coisa que eu entenda que seja o âmago da coisa. Né? Qual é a ideia central? Né? O que eu quero que eles lembrem desses 3 minutos de explicações? Eu vou aplicar aqui alguns conceitos que a gente trabalhou bastante ao longo dessa aula, que é a síntese, o foco e a simplicidade. Então eu vou colocar em prática uma ideia que já foi abordada aqui nessa aula, que é a de, para amplificar, tente simplificar. Só lembrando que amplificar significa elevar, exaltar. Então, para isso, o que eu fiz? Eu fiz um slide muito mais simples, em que eu me limitei a colocar o título do slide, que aí no caso é uma pergunta, né? E para não deixar essa pergunta no vácuo, eu selecionei uma resposta curta. Ok? Continuei usando uma imagem e aí o slide ficou desta forma. Percebe a simplicidade do slide? Então tem ali o título, que é uma pergunta, uma breve resposta. Eu continuo usando a imagem, só que de uma forma diferente. E aqui, falando da imagem, eu posso observar que ela tem propósito. O primeiro é gerar uma resposta emocional. Porque todo evento na nossa vida, né, que gera algum tipo de resposta emocional, como um espanto, um susto, né, eu posso ter achado engraçado, pode ter me feito rir. Então, toda vez que eu tenho uma resposta emocional, é mais fácil que eu memorize aquele evento, né, que eu guarde na minha memória aquilo. Então, essa imagem, que é engraçadinha, né, porque é um cachorro de óculos, de gravata, né, aparentemente estudando, lendo, né, vai gerar no meu público algumas reações. Alguns vão achar simplesmente engraçado, engraçadinho, né? Ou outros vão achar fofo, né? Enfim, não importa. Embora essa reação ela vai ser branda, né? Não é nada exacerbada, né? Mas mesmo assim aumenta a chance de alguém lembrar deste slide e lembrar de que esse tópico sobre a importância do estudo foi abordado durante a minha exposição. A forma com que essa imagem foi usada traz também um outro benefício, porque da forma com que ela foi colocada no slide, veja que o cachorro olha para o título. Então é óbvio, né, que no primeiro momento, quem vai roubar a atenção é a imagem do cachorro. Mas no segundo momento, o fato do cachorro estar olhando para o título destaca o título. Né? Faz com que as pessoas também deem atenção àquilo que ele está olhando, que é o título. Então isso é um exemplo de como a gente estudar mais, né, sobre o design de apresentações, né, sobre a criação de arte, vai nos fazendo ficar mais atentos a esse tipo de detalhe. Como é que eu posso usar os elementos de um slide, né, para que tudo tenha propósito e que um elemento valorize o outro? Se eu quiser fazer a diferença para aquelas pessoas que vão me assistir,
Eu tenho que oferecer para elas uma experiência que vai além daquelas que elas conseguiriam se estivessem, por exemplo, estudando sozinhas. Eu vou dar um exemplo. A gente vai fazer um exercício aqui, tá? Como a minha área é a área da segurança do trabalho, então eu vou emprestar o exemplo desse meio, tá? Desse nicho de mercado. Então, para quem trabalha com segurança do trabalho, né, tem que seguir um conjunto de normas, chamadas de normas regulamentadoras. Então, são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que tem peso de lei, né? Então, as organizações, os empregadores, os trabalhadores, são obrigados a segui-las. Mas para poder implementar isso na sua rotina de trabalho, primeiro eles precisam entender. Tá? E vamos dizer que o meu trabalho é auxiliar as pessoas a compreenderem o conteúdo dessas normas. Se eu simplesmente, e tem gente que faz isso, né? Tem professores, palestrantes que fazem isso. Se eu simplesmente fosse ler o texto da norma para isso, eu não estaria oferecendo nada mais além daquilo que a pessoa poderia experimentar fazendo sozinha. Esses textos são de acesso público, né? Não precisa de que alguém, né, leia o texto para elas. Então, para que eu faça alguma diferença, eu vou primeiro sintetizar, ou seja, eu vou extrair do conteúdo, né, de uma norma, né, o que eu entendo como essencial, aquilo que não pode passar despercebido por aqueles que precisam atender a esse texto de lei, essa norma. Então, o primeiro passo é sintetizar isso. O segundo, estender a compreensão desses tópicos, né, com a interpretação. Então, eu, na minha palestra, na reunião ou no curso, né, eu vou dar uma interpretação a cada um desses tópicos que estão sendo destacados. Se eu fizer isso com didática, se eu for suficientemente claro, se eu me comunicar, né, com eficácia com as pessoas, essas pessoas vão sair dessa experiência comigo já sendo com maior capacidade de compreensão desses documentos. Elas vão reler esse documento agora com uma outra capacidade de compreensão. Vamos fazer um exercício? Só para isso ficar mais claro. Eu selecionei aqui um trecho de um texto de norma. Na verdade, qual é a norma não importa, nem o conteúdo, tá? O que importa aqui é o exercício que a gente vai fazer. Então eu peguei aqui um trecho de uma versão, inclusive, antiga. Essa versão já está alterada, né? Inclusive foi melhorada. A nova versão até melhorou a abordagem. Mas eu vou pegar aqui um trecho de uma norma que falava sobre espaços confinados, né? São ambientes, então, que podem impor um conjunto de riscos para quem precisa trabalhar nesse tipo de ambiente. Muito bem. E aí, no começo da norma, tinha lá uma frase grande que definia, né, que dava ali quais os critérios para você classificar ou não um ambiente como espaço confinado. E o texto é esse aqui, ó. Definição de espaço confinado. Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Se você não é da área, talvez o exercício até funcione melhor, tá? Porque o que isso quer dizer? Será que logo depois de eu ter lido isso para vocês, vocês seriam capazes de reproduzir o que eu acabei de ler? Foram capazes de entender o que essa grande frase quer dizer? Tá? Se você não é da área, se você já não estudou o assunto, provavelmente você vai dizer que não, eu não entendi e nem sou capaz de reproduzir isso de novo, certo? Então apenas ler isso que está na norma não ajuda. Como é que eu posso fazer a diferença, então, para a minha audiência? Eu vou fazer aquilo que eu disse. Primeiro, sintetizar. Eu vou extrair, então, dessa longa frase, quais são os 3 critérios que devem ser usados para classificar ou não o ambiente como espaço confinado. Então, tirando isso daquela frase, um espaço confinado é uma área não projetada para ocupação humana contínua. O segundo critério que eu pude, né, extrair daquela frase, que é um ambiente que apresenta entradas e saídas limitadas, né? E o terceiro e último critério fala a respeito da ventilação desse tipo de ambiente. Então é isso. Então eu sintetizei aquilo que está lá. O que mais eu posso fazer? Óbvio, só fazer isso não basta, né? Então o que eu vou fazer é, item por item, eu vou comentar. Lembra daquele cuidado que eu falei? Em vez de você apresentar um slide que já tem essa lista com esses 3 critérios, vai apresentando um por vez.
O PowerPoint, e eu acredito que os concorrentes do PowerPoint também têm esse tipo de função, ele permite que você programe, né, que a cada Enter que você der, né, ele vai apresentar um desses tópicos. Né? Ou na pior das hipóteses, eu não sei fazer isso, etc e tal. Então faça 3 slides. Muito bem, então tópico por tópico eu vou ajudando a interpretar o que significa um ambiente não projetado para ocupação humana contínua, o que significa essas entradas e saídas limitadas e o que significa essa ventilação precária, né? E como isso afeta o ambiente e as pessoas que vão estar trabalhando lá. É isso. Isso vai fazer a diferença numa palestra, numa reunião, num curso. Uma outra armadilha, né, que é muito comum no ambiente de trabalho, que é a abordagem, né, de dados estatísticos, de números, né, que são apresentados em planilhas, né, em tabelas. Né? Eu chamei de armadilha porque a gente vai cair naquele problema do é coisa demais. Você usar uma tabela como essa aqui não ajuda em nada, porque você tem muita informação junta no mesmo slide. A justificativa para usar algo assim, uma tabela como essa, né, usar isso num slide, até tem. Por exemplo, o que você quer usar essa tabela como uma fotografia. Tá? Você quer mostrar para as pessoas, né, qual é o alcance, qual é a quantidade de dados que essa planilha, essa tabela oferece. Você quer mostrar para as pessoas qual foi o resultado de meses de trabalho. Né? Quantos dados foram levantados, quantas informações foram avaliadas e planilhadas. Então, tudo bem. Agora, você quer trabalhar esses dados? Né? Que sejam só alguns, aí usar essa tabela não funciona. Né? É poluição demais, tem coisas demais aí. Né? Aí, qual é a recomendação? Trabalhe individualmente com os dados. Então, você tem ali meia dúzia ali de números e de dados que você quer trabalhar. Crie, então, slides separados para cada um deles. E se você quer ainda ajudar, como esse aqui, por exemplo, né? Você quer ajudar na compreensão ou quer destacar, né, essas informações, porque se você está trazendo isso é porque elas são importantes. Né? Cria um gráfico, né? Principalmente se você tiver dados que têm que ser comparados, né? Principalmente se você quer transformar dados em informação. Né? Cria um gráfico. Né? E aos poucos individualmente você vai trabalhando dado por dado, ok? As imagens são um recurso poderoso, tá? E algo muito apreciado pelas pessoas. Né? Isso agrada muito as pessoas que qualquer tipo de mídia, né, ofereça a elas muitas imagens e boas imagens. Então pode ser um folheto, pode ser um artigo, pode ser uma revista, pode ser um livro, pode ser uma apresentação em PowerPoint. Né? Quando o material que elas têm acesso, né, oferece muitas e boas imagens, isso agrada muito as pessoas. Né? E tem um poder também de tornar a comunicação uma coisa muito mais eficiente. Né? Eu vou repetir algo que eu já falei mais de uma vez no decorrer dessa aula. Em vez de você atribuir às pessoas que elas tentem formar uma imagem mental daquilo que você está verbalizando, daquilo que você está tentando compartilhar através de palavras, se ao invés de impor a elas, né, esse exercício de criatividade, de imaginação, você puder mostrar a elas, né, algo que ilustre aquilo que você está descrevendo por palavras, isso muda muito esse processo de comunicação. Torna muito mais fácil para elas, né? Além de, principalmente dependendo do tipo de imagem, também muito mais agradável. Dependendo do tipo de imagem, óbvio, né? Porque você pode também usar imagens para causar um outro tipo de impacto. Né? Você pode escandalizar, você pode deixar as pessoas perplexas, pode deixar as pessoas apavoradas, enfim. Né? As imagens têm esse poder, que é de gerar respostas emocionais, né? Das mais variadas. Então, a gente vai falar aqui sobre como usar as imagens, porque isso é um problema, a gente vê isso em muitas das apresentações em PowerPoint. Né? Como eu falei antes, no módulo anterior, né? Algumas pessoas usam imagens do jeito que usava aqueles recortes de revista quando faziam trabalhos de escola. Tá? E é um recurso muito importante para ser mal usado.
né? Então eu vou dar algumas dicas sobre o uso disso. E a primeira grande contribuição, né, desse módulo da aula é uma advertência. Seja uma fotografia, um desenho, um vídeo, foi produzido por alguém. É verdade que agora a gente ainda tem a inteligência artificial produzindo algumas coisas, mas vamos deixar isso aqui um pouco de lado, tá? Quase tudo que a gente tem no mundo hoje, em termos de imagem, foi produzido por alguém, né? Por um fotógrafo, por um desenhista, por alguém que filmou. Então, alguém tem a propriedade intelectual desta imagem, né? Alguém tem esta imagem protegida pelos direitos autorais. E aí eu aviso aos ingênuos que acreditam que se está na internet de uso público, não é não. As imagens, vídeos, ilustrações, fotografias estão na internet para que sejam acessíveis a todo mundo, para que as pessoas possam ver, apreciar, aprender com elas, né? Para que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo tenha acesso. Acesso. Usar é outra coisa. Hoje é muito fácil você encontrar imagens, né? Sejam ilustrações, fotografias ou vídeos, né? Você faz uma busca no Google lá e vai te dar um monte de opções. Mas o próprio Google hoje, quando você expande ali, quando você seleciona uma imagem e você quer saber detalhes sobre ela, ele vem hoje o aviso, né, de que aquela imagem pode estar protegida por direitos autorais. E usar uma imagem indevidamente, usar uma imagem sem autorização, né, para quem está usando essa imagem profissionalmente, pode trazer grandes complicações, muitas complicações. Nós temos no Brasil uma legislação que protege essas imagens. Então nós temos a lei do direito autoral, né? Nós temos a lei da propriedade intelectual, né? Existe, né, no Código Penal, né, já previsto como crime o plágio, né, que seria se apropriar de uma propriedade intelectual de alguém, né, sem autorização, usar sem autorização, né, se apropriar de algo que não foi você que criou. Né? Então, onde é que a gente pode buscar imagens, né, em que a gente possa baixá-las e usá-las, né, com um direito legal de uso? E principalmente, que acho que é o que todo mundo aqui quer, né? Como é que você consegue essas imagens de forma gratuita? Na internet, você vai ter o que se chama de bancos de imagens, tá? E são muitos, né? Alguns vão te oferecer imagens, download de imagens de forma gratuita. Alguns outros são sites que você precisa pagar pelo acesso a essas imagens, mas que às vezes, inicialmente, quando você se inscreve, ou ele te dá um período de gratuidade, ou ele te dá um pacote, né? Um X número de imagens que você pode baixar gratuitamente. Então, passado esse período, né, de experiência com eles, ou esgotando esse lote gratuito, aí se você quiser continuar usando os serviços deles, aí você tem que pagar. E a forma de pagar também varia. Você tem bancos de imagens que cobram uma mensalidade, né, e com o valor que você escolhe mensalidade, você tem um limite de imagens que você pode baixar todo mês. Existem bancos de imagens que você realmente compra sempre pacotes, né, de quantidade de imagens. Então você compra um pacote lá que te dá direito a tal quantidade de imagens que você pode ter acesso, pode baixar. Existem alguns que você paga por demanda, ou seja, você só paga aquela imagem que você quer fazer o download para usar. Existem que acho que é o que importa a todo mundo, né? São alguns bancos de imagens que te oferecem imagens gratuitas, que você pode baixar então sem custo e pode usar legalmente essas imagens. Mas alguns deles têm algumas pegadinhas. Por exemplo, alguns desses bancos de imagens, se você fizer uma busca, né, alguns você precisa fazer em inglês, outros não, tanto faz se você faz em português ou inglês, mas você faz uma busca, ele vai te dar as opções. Olha, tem essas imagens aqui que são gratuitas. É muito comum que no meio do resultado dessa pesquisa tem algumas que se encaixam perfeitamente no que você precisa. Mas justamente aquele grupo de imagens que é o que você está buscando, aquele lá é só um link para um banco de imagens que é pago. Tá? E provavelmente isso é um acordo entre eles, né? Uma forma de gerar dinheiro, então as pessoas entram ali buscando imagens gratuitas, às vezes não vai achar nenhuma gratuita que se encaixe, mas ali também já está à mão, né, a imagem que você precisa, desde que você se dispõe a pagar. Né? Mas enfim, tem, você consegue. A própria Microsoft, né, o pacote Office,
né? Dentro do PowerPoint, se você assina, né, o software legalmente, né, então você é assinante lá, por exemplo, do Office 365, você tem acesso a um banco de imagens que é oferecido pela própria Microsoft. Então, no próprio PowerPoint, você pede lá banco de imagens, ele vai te trazer opções para você poder baixar e usar. Tá? Então, opções de imagens que você possa ter o direito de uso, elas existem. Então, é só ficar atento a isso. Tá? Fotos de catálogos, imagens de produtos, que às vezes você precisa de um produto específico, né, e você encontra na internet, eu desaconselho você usar sem antes ter buscado autorização. Isso para evitar grandes dores de cabeça e mais do que isso, né, é uma questão ética. Se isso pertence a alguém, então vamos respeitar, né, a propriedade intelectual de outra pessoa. Sobre a seleção de imagens, a primeira recomendação é o seguinte: seja ilustração, seja vídeo, seja foto, busque imagens de qualidade, tá? Porque imagem ruim, né, não só ela não cumpre com a função, né, que é ilustrar alguma coisa, como também desvia a atenção. Porque você imagina, você tem uma imagem lá que parece um borrão, em vez de você prestar atenção, né, no apresentador, você tá tentando entender a imagem. O que é isso aqui? Hoje a gente tem facilmente acesso a imagens de boa qualidade. Tá? Quando a gente fala de apresentação em PowerPoint, você não precisa de alta resolução. Não sei se você sabe o que é isso. Toda imagem, aquela imagem que você vê na tela, a própria tela do computador, né, ou do projetor, ela é formada por pequenos pontos. Então são pontos, é uma combinação de pontos coloridos que vão formar essa imagem. Né? Quanto mais pontos formam essa imagem, mais qualidade ela tem. Né? E você percebe essa qualidade quando você dá um zoom. Então, imagens, por exemplo, que elas não admitem você dar um zoom, porque aí elas ficam incompreensíveis. Como elas têm poucos pontos formando, basta você aumentar um pouco a imagem que ela já começa a ficar ruim de ser vista. Enquanto que imagem de alta resolução, você pode ampliar bastante e você consegue enxergar os detalhes daquela imagem. No caso de um PowerPoint, não precisa. Né? Uma foto mediana, né, uma foto de resolução mediana já vai atender muito bem uma apresentação em PowerPoint. Tanto que quando você for buscar em bancos de imagem, às vezes eles têm opções, né, de qual é a resolução que você tem. Você pode pegar uma qualidade mediana que vai te atender muito bem. Bom, então além de você procurar imagens que tenham boa qualidade, aí tem uma outra questão. Né? O que cabe usar? São ilustrações, desenhos, fotos ou vídeos? Bom, não tem uma resposta única para isso. Né? Depende do propósito. Depende do que você quer ilustrar para o seu público, né? Para a sua audiência. Então, as ilustrações elas têm uma grande vantagem, né? Que é poder destacar detalhes de alguma coisa. E é um grande benefício quem sabe ilustrar, né? Quem é ilustrador, ou quem pode pagar por ilustrador. Porque, de fato, aí a ilustração que vai ser feita é para atender a necessidade específica. Você quer mostrar, por exemplo, a conexão de um sistema, você quer mostrar um detalhe de uma máquina, você quer mostrar a conexão de uma coisa com outra, né? Você consegue desenhar para mostrar exatamente o detalhe que você precisa mostrar para o seu público. Tá? Então, a ilustração tem essa vantagem. As fotos, mesmo uma boa foto, às vezes não nos ajuda nesse sentido, com relação aos detalhes. Porque a foto até pode ser boa, mas justamente o detalhe que você quer destacar é aquele que está na sombra, aquele que não tem contraste, né? É aquele que tem um outro objeto que está na frente, então ele está impedindo de você ver claramente o detalhe que você queria destacar durante a sua apresentação. Mas fotos, né, trazem normalmente belas imagens, né? Mostram algo que é real, que é vivo, né? Então tem muito valor. Né? Se você consegue encontrar as imagens certas para o propósito, né, da sua apresentação, né, isso realmente valoriza muito a sua apresentação em PowerPoint. Com relação a vídeos, o vídeo é óbvio, né? Eu quero mostrar algo em movimento. Né? Eu não quero só... Porque eu posso mostrar, por exemplo, alguma coisa estático, como uma foto, tá? Ela mostra, então, né, os objetos e como eles estão ligados, mas não como eles funcionam. E aí, para isso, né, se eu quero mesmo ilustrar como alguma coisa funciona de uma forma dinâmica, aí eu preciso do vídeo. Bom,
Então você já definiu quais as imagens você precisa, né, encontrar para poder ilustrar aquilo que você vai apresentar para o seu público. Você conseguiu boas imagens e agora está na hora de aplicar isso na sua apresentação. E aí é o seguinte, o que a gente vê, o que é muito comum as pessoas fazerem, né, é aplicar uma imagem do jeito que faziam lá no trabalhinho de escola. Tá? É como se estivessem colando lá alguma coisa que recortaram da revista ali dentro do slide. Vamos pensar, se a foto é importante, se ela é relevante, não cabe ela ser algo pequeno colocado num canto do slide. Se a foto é relevante para a sua apresentação, se ela de fato ela tem importância para explicar alguma coisa, essa foto tem que estar em destaque. Então a recomendação é o seguinte, a foto importa, ela tem relevância, ela tem que ocupar o slide inteiro. Amplia essa foto para ocupar o slide inteiro. Você vai valorizar essa imagem, as pessoas vão poder vê-la com mais clareza, né? E ela vai cumprir melhor a função dela, né? De ilustrar algo que você precisa mostrar para as pessoas que estão te assistindo. Aí vem a questão, bom, tá bom, então eu vou pegar uma foto num tamanho mediano, que eu possa ali cobrir ali todo o slide, né, ocupar toda a área útil do slide, né, então ela tá grande, tá bonita, né, as cores, a qualidade da foto tá ótima, ela vai cumprir a função dela. Mas eu também preciso usar ela em conjunto com textos, né, pode ser só um título, pode ser só uma frase de efeito, pode ser uma palavra-chave, mas eu preciso conciliar, né, a foto, por exemplo, uma foto com texto. E aí também começam os erros de muita gente, né, que não sabe conciliar as duas coisas, né, imagem ou texto. Quer dizer, ou o texto prejudica a imagem, porque ele cobre a imagem de uma maneira que ele atrapalha o que você devia estar vendo, ou o inverso. A imagem impede você de conseguir ler aquilo que está escrito em cima da foto, né, por uma questão de contraste. E assim, isso é muito comum, né? Então as pessoas aplicam texto e imagens no mesmo slide, ou o texto avança sobre a imagem, né, prejudicando a imagem, ou o contrário, né, a imagem avança sobre o texto e você não consegue ler o texto ou tem dificuldade de ler. Isso tem solução? Tem solução sim. Por exemplo, você tem uma foto expandida, né, que está ocupando todo o slide e você precisa colocar uma frase ali, mas uma frase que as pessoas não tenham dificuldade de ler. Tá? Mas tem um problema. Aí como é que você pode resolver? Ou você usa uma cor de fonte que seja muito contrastante com o fundo da foto, né? Ou seja, que a foto é escura, né? Predomina ali os tons mais escuros de preto, cinza, etc e tal. Você coloca uma cor colorida clara, provavelmente você resolve isso. Uma outra alternativa é você criar então uma superfície, você aplica ali uma tarja, né? Por exemplo, uma tarja branca, e em cima dessa tarja você pode colocar o texto. Aí sim, você tem contraste que permite você ler a frase sem nenhum tipo de dificuldade. O PowerPoint não só te permite isso, né? Você faz isso pelo PowerPoint, como ele também te permite você regular até a transparência dessa tarja. Então, em vez de ser um branco sólido, por exemplo, você pode regular para que ele tenha uma leve transparência. Ou seja, ele não cubra totalmente a foto. Que as pessoas vejam que a foto não está cortada, né? Que a foto tem continuidade, você só tem uma tarja que está cobrindo parcialmente a foto, mas dando o contraste necessário para que o texto seja inteligível. Tá? É isso. Um outro recurso também, então, é você encontrar uma forma de dividir, né? Separar a imagem, né, do texto. Tá? Sendo que, neste exemplo aqui, eu tô mantendo, né, a foto em evidência, né? Então a foto está ocupando aí bastante do espaço, mas eu também, usando os recursos do próprio PowerPoint, eu fiz uma continuação aí, né, cobrindo a foto, tendo uma transição suave da foto, né, para uma cor sólida, e nisso daqui aí eu coloquei o texto. Em situações em que não seja possível, ou mesmo não se aplique, né, a ideia de você ter uma foto que preencha todo o slide, quer dizer, por algum motivo, realmente a foto é pequena ou precisa estar em um tamanho menor, né, ocupando só uma parte ali do slide, algo que você pode fazer que dá um efeito muito bom, né, é fundir, né, essa foto com o fundo do slide. Porque se você não fizer isso, realmente a foto parece apenas uma colagem, né? Ela é uma coisa descolada da foto, né? Uma coisa que apenas está sobre a superfície daquele slide.
fica muito mais agradável, funciona muito melhor se você fundir, né, o fundo, por exemplo, da foto, da imagem, com o do slide. Porque aí você integra as duas coisas. Né? Essa imagem que você usou, como essa, por exemplo, do cachorro, ele faz parte, né, da superfície do slide, né, do cenário que você está vendo ali. Né? Ele não é uma coisa descolada, né, do slide, ele faz parte desse slide, ele está totalmente integrado com isso. Como é que você consegue fazer isso? Bom, ou você seleciona uma imagem, né, cujo fundo, né, se confunda com a cor de fundo e tonalidade de fundo do slide, né, ou vice-versa. Né? Ou você dá um fundo ao slide, né, em que ele coincida com a cor e tonalidade do fundo da foto. Assim, as bordas desaparecem, né, e os dois elementos eles parecem fundidos, parecem integrados um ao outro. Tem outras soluções para fazer isso, né? Inclusive o uso de você recortar a imagem, né, para você extrair ali só o contorno do que você quer realmente aplicar no slide, enfim. Mas aí isso vai implicar outras habilidades e até mesmo outros programas para fazer essa edição de imagem. Com essas dicas, já dá para fazer um uso bem melhor das imagens do que a gente costuma ver nas apresentações aí no mercado. Eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo os links de alguns bancos de imagens onde você pode buscar então essas imagens de forma gratuita, né? Onde você consegue fazer o download dessa imagem e usar, né, com autorização legal, né, de uso dessa imagem, tá ok? Como eu prometi, eu vou indicar 3 livros para quem quiser pesquisar, estudar um pouco mais sobre comunicação e também design de apresentações. Os 3 livros que eu estou indicando são livros que eu tenho aqui na minha pequena biblioteca. Tá? Eu tenho aí uns 6 ou 7 livros que têm a ver com esse assunto comunicação, né? Mas esses 3 eu acho que vale a pena indicar. Tá? São livros do início dos anos 2000, então não é nada novo. Pelo menos 2 deles você só vai conseguir encontrar em sebo, mas tudo bem, né? Você faz uma busca na internet, esses livros estão sendo oferecidos pela internet, então dá para comprá-los, dá para adquiri-los, tá? Fora também o acesso que você pode ter através de bibliotecas, ok? Tá? O primeiro deles é esse livro aqui, chamado Mosaico da Comunicação. Então, esse livro, da Julia T. Wood, né, é um livro didático sobre comunicação. Tá? Então, apresenta os princípios, os fundamentos da comunicação. E eu gostei muito. Esse livro eu encontrei num sebo. Eu estava, acho que, pesquisando sobre liderança, né? Eu estava numa livraria, né, que só vende livros, um sebo, que só vende livros usados. E aí encontrei esse livro, né, por ser um sebo, paguei barato por ele, né, e eu gostei muito, né, do conteúdo, eu gostei muito da forma com que ela apresenta o conhecimento. É um livro didático, que é didático. É um livro de comunicação que se comunica bem com o leitor. Tá? Então eu fico bem à vontade de indicar isso. Acho que vale a pena para quem quer conhecer os fundamentos da comunicação. O segundo livro, ele é intitulado Faça como Steve Jobs. Né? O autor, não sei se estou pronunciando corretamente, é Carmine Gallo. Tá? Se não me engano, ele é um jornalista, de formação jornalista, mas atua com comunicação no meio corporativo. Né? E eu gostei muito disso. Né? Essa capa, esse título, é porque ele realmente dá muita importância à performance, à qualidade do Steve Jobs como um comunicador. Né? Como alguém que fez muitas apresentações que a gente pode usar hoje como referência para tudo isso que a gente viu aqui durante essa aula, tá? Então, com simplicidade, mas com muita eficiência, né, ele participou de grandes eventos de tecnologia apresentando as novidades tecnológicas que a Apple tinha para apresentar, tá? E fez isso com muita maestria, com simplicidade, mas muita eficiência, tá? Então, o livro não é só sobre o Steve Jobs, né? Mas obviamente que ele dá muita importância e usa o Steve Jobs muitas vezes como referência. O terceiro livro, ele na verdade foi a base para esta aula, né? Que é um livro intitulado Apresentação Zen, né? De Gary Reynolds,
que eu mencionei algumas vezes aqui, acho que pelo menos umas 2 ou 3 vezes eu mencionei ele aqui no decorrer da aula, tá? Ele fala sobre design de apresentações, ou seja, como preparar uma apresentação, tá? Ele particularmente, ele é um fã do Keynote da Apple, né? Não do PowerPoint, né? Mas ele fala de apresentações e slides de forma geral, tá? E eu adoro esse livro. É um livro de leitura relativamente rápida, né? É um livro que, também muito ilustrado, porque ele está falando sobre apresentações, sobre o uso de imagens, né? E apesar de ser um design de apresentações, então parece que ele vai falar só sobre o aspecto estético, mas não. É muito forte aqui, né, o conteúdo, o foco sobre comunicação. Né? É muito bom. Aprendi muito com esse livro, então eu recomendo. Esse livro, eu sei que ele já está na 3ª edição. Eu tive acesso às 2 primeiras, então eu comprei a primeira edição, gostei muito. Aí depois, quando eu soube que tinha saído a 2ª edição em português, né, então eu comprei a primeira e a 2ª em português. Aí eu presenteei um amigo, né, com a primeira edição, né, e eu até hoje, esse aqui foi o 2º que eu comprei, né, já de 2ª edição, que teve algumas mudanças da primeira para a 2ª. Eu descobri pesquisando pela internet que existe já a 3ª edição, tá? Mas pela internet eu só encontrei a versão em inglês, ok? A versão em português, seja da primeira ou 2ª edição, você consegue comprar usado, né? Então consegue comprar nessas livrarias tipo sebo que você compra pela internet, tudo bem? Então não há grande dificuldade de você adquirir o livro. E vale a pena, né? Isso realmente faz muita diferença para quem quer produzir apresentações em PowerPoint, Keynote ou qualquer outro programa de slides com mais qualidade. Os meus parabéns e o meu muito obrigado por você ter chegado até aqui. Tá? Eu sei que a aula foi longa, teve muito conteúdo, né? Mas eu também não preciso dizer que nem de longe eu consegui esgotar esses assuntos. Okay? Então, para quem quer se aperfeiçoar com relação à comunicação, a apresentações, né? Ou mesmo especificamente apresentações com PowerPoint, olha, tem muito o que estudar. Tem muito espaço aí para se aprimorar, ok? Então, mas espero que tudo que eu consegui compartilhar até aqui realmente seja útil, que faça alguma diferença para você, tá ok? Vale lembrar que esta videoaula, ela foi possível, né? Ela foi viabilizada por causa do investimento desses patrocinadores. Então, se você gostou da aula, se você se sente grato, né, pela oportunidade de ter uma aula como essa para assistir, prestigie-os. Né? Acesse o site deles, vai conhecer os produtos e serviços que essas empresas oferecem, tá ok? Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, né? E espero que e conto com você, né, no próximo vídeo, tá ok? Até mais!